Olá! Sabe, quando a gente pensa em desastres como enchentes ou deslizamentos, a primeira imagem que vem à mente é a da correria, da resposta emergencial, né? Mas e se a gente pudesse agir antes que o pior acontecesse? Pois é, sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar numa análise acadêmica que fala de uma ferramenta muito poderosa para a gestão de calamidades, a vigilância socioassistencial. Bom, a base para nossa conversa de hoje é o projeto de intervenção à atuação da vigilância socioassistencial no estado de calamidade. Esse é um trabalho de conclusão de curso do Marcos Vinícius Marques Paim para pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. O trabalho foi concluído em 2025 com a orientação do professor Fernando Guilham de Castro. Para a gente entender direitinho essa proposta, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos conhecer melhor o estudo. Depois, a gente vai olhar de perto o desastre de Petrópolis para entender o que aconteceu de errado. Aí, vamos discutir o que exatamente faltou, como essa vigilância pode de fato salvar vidas e, claro, fechar com as conclusões do estudo. Vamos lá? Então, para começar, é importante dizer que esse estudo vem de um lugar muito sério. A Universidade Federal de Juiz de Fora, uma instituição com um compromisso bem claro, formar profissionais que façam a diferença na sociedade. E esse trabalho, olha, é um exemplo perfeito disso, porque ele busca soluções para um problema que é real e muito, muito urgente. E o coração do estudo está bem aqui. O objetivo é muito claro: apontar a necessidade de estruturar de verdade o serviço de vigilância socioassistencial. É um serviço que muitas vezes existe só no papel, sabe? E que na hora da emergência ou não é usado ou é implementado de forma muito precária, sem os recursos que precisa para funcionar. E para a gente ver, na prática, o impacto disso, ou melhor, da falta disso, o estudo traz um caso real e muito trágico: o desastre ambiental que atingiu Petrópolis em 2022. Um evento que, infelizmente, escancarou falhas gravíssimas na gestão pública. E a dimensão dessa tragédia, bom, ela está nesse número. Em março de 2022, 178 pessoas perderam a vida. É um custo humano altíssimo e é a partir dele que o estudo nos faz pensar por que a gente precisa de respostas melhores e mais eficazes. Olha só a primeira falha crítica que o estudo aponta, e algo muito básico: a falta de um mapeamento do território. As equipes que foram para o local não tinham informações claras, não sabiam direito quais eram as ruas, os bairros e, principalmente, quem eram as pessoas que viviam nas áreas de maior risco. E essa falta de mapa, claro, levou a um outro problema seríssimo. As informações sobre as vítimas eram muito imprecisas. Pensa bem, quantas crianças, quantos idosos, quantas pessoas com deficiência estavam ali, precisando de ajuda especial? Sem ter essa resposta na mão, o socorro não consegue ser direcionado, não consegue ser qualificado como deveria. E aí a gente vê o efeito dominó, né? Sem um sistema de informação que integrasse tudo, o resultado em campo foi a completa desarticulação. Eram equipes agindo de forma desordenada, cada uma por si, sem um plano único, e isso, claro, comprometeu toda a eficácia da resposta ao desastre. Então fica a grande pergunta no ar: o que foi que faltou? O que poderia ter sido diferente? E o estudo argumenta que a resposta está num conceito-chave, uma ferramenta da política pública que poderia sim ter mudado o desfecho dessa história. Mas afinal, o que é essa tal de vigilância socioassistencial? Como é que essa ferramenta funciona na prática? Vamos lá, de um jeito bem simples. A vigilância socioassistencial é uma função dentro da política de assistência social. A missão dela é basicamente coletar, organizar e analisar informações. Para quê? Para entender onde estão os riscos e as vulnerabilidades de uma população. Com esses dados na mão, o poder público consegue planejar e, o mais importante, prevenir, em vez de só correr para apagar o incêndio. E para isso funcionar bem, ela trabalha em duas grandes frentes. De um lado, tem a vigilância de riscos e vulnerabilidades, que é basicamente identificar quem são as pessoas mais frágeis e onde elas estão. Do outro lado, tem a vigilância de padrões de serviços, que olha para dentro e pergunta: a nossa rede de proteção social, os serviços que a gente oferece, dão conta do recado? E é exatamente aqui que a gente começa a entender o poder dessa ferramenta. O estudo mostra como a vigilância socioassistencial pode virar o jogo na gestão de desastres. Ela nos tira desse modelo de só reagir à tragédia para um modelo que busca ativamente prevenir que ela aconteça. E a aplicação disso é muito prática. Ela acontece em todo o ciclo de um desastre. Antes, na prevenção, monitorando as áreas de risco.
durante, na resposta, ajudando a identificar rapidinho quem e onde foram os mais impactados. E depois na recuperação, garantindo que o apoio continue chegando mesmo depois que a poeira baixa. Ou seja, o que o estudo demonstra é que um sistema de vigilância bem estruturado melhora toda a operação. Ele ajuda a mapear os grupos mais vulneráveis, qualifica o planejamento das ações, sabe? Faz com que os recursos cheguem primeiro para quem mais precisa e fornece dados para uma resposta que seja não só rápida, mas também mais humana. No fim das contas, se trata de usar informação para salvar vidas. Bom, e com tudo isso, a gente chega nas conclusões do estudo. E olha, não é só um resumo do que foi visto. É um verdadeiro chamado à ação, principalmente para os gestores públicos. As conclusões principais são bem diretas. Primeiro, a vigilância socioassistencial não é uma opção, é uma função essencial. Segundo, a falta de dados organizados compromete vidas. Terceiro, a cultura de apagar incêndio, do imediatismo, tem que dar lugar a um planejamento que previne. E por último, mas fundamental, nada disso funciona se as diferentes áreas do governo não trabalharem de forma integrada. E, para fechar o raciocínio, nada melhor do que uma citação do próprio trabalho, que é muito poderosa. É imprescindível repensar e reestruturar a vigilância socioassistencial, assegurando que possa responder adequadamente às vulnerabilidades identificadas. Uma mensagem que não deixa dúvida sobre a urgência de colocar tudo isso em prática. Olha, um trabalho acadêmico de tanta qualidade como este merece ser conhecido. Por isso, se essa análise foi útil de alguma forma, considere seguir nosso canal, curtir e compartilhar o conteúdo. É um jeito simples de ajudar a espalhar um conhecimento tão importante. E só para finalizar, um aviso importante. Este conteúdo é uma síntese automatizada produzida com o apoio de inteligência artificial do trabalho acadêmico que a gente acabou de analisar. Muito obrigada pela companhia.